A questão apresentada, ela traz a temática da Era Vargas como ponto central, destacando sobretudo a atuação daquele presidente em relação à economia e à política nacionais. O texto serve apenas como uma base, já que o que está em questão, sobretudo, é o rumo da política varguista de maneira conteudista. Vamos ao enunciado. O texto destaca uma das características da atuação do Estado durante a Era Vargas. Apesar da ausência de uniformidade da política econômica, o governo varguista, letra A, promoveu a integração do mercado interno, direcionando a nova produção industrial ao abastecimento das áreas rurais. Aqui alguns problemas ou algumas inadaptações à questão. Primeira questão, a integração do mercado interno é algo que é recorrente somente no governo do Juscelino Kubitschek na década de 50. Segunda incorreção, quando ela alega que direcionar a produção industrial ao abastecimento das áreas rurais seria uma premissa varguista. Não, a produção industrial serviria como uma base para futuras industrializações e não ao abastecimento das áreas rurais. Novamente, podemos alegar que a produção industrial que visa o abastecimento dos brasileiros com bens de consumo duráveis vem somente com Juscelino Kubitschek na década de 50. Já a alternativa B, ela se mostra incorreta quando ela alega que Vargas manteve a hegemonia dos interesses dos cafeicultores, sendo que o texto aponta exatamente para medidas favoráveis à industrialização. E, além disso, vale ressaltar que Vargas assume o poder no Brasil em 1930 por meio de um golpe contra os próprios cafeicultores em questão. A alternativa C, por sua vez, se mostra sedutora, já que alega que nós temos uma progressiva transição do modelo agrário exportador, aquele mesmo da década de 20, para o modelo urbano industrial, aquele que seria consolidado com Juscelino Kubitschek e, sobretudo, na ditadura dos militares. A letra D alega que o governo varguista consolidou o liberalismo econômico, pautado na livre atuação dos novos agentes econômicos da classe operária. Por favor, liberalismo econômico e livre atuação dos agentes econômicos nunca deve ser relacionado ao governo Vargas, sobretudo a um período de 37 a 45, quando tivemos uma ditadura e o governo atuava com mãos firmes, sobretudo nos interesses econômicos, e também privava os operários de liberdade, colocando os mesmos em uma estrutura sindical coordenada pelo governo. Já a letra E comete uma inadequação ao alegar que o governo varguista promoveu uma legislação trabalhista extensiva ao campo e promoveu o acesso à terra aos camponeses mais carentes, enquanto o mesmo não é válido, já que a reforma agrária e a legislação trabalhista rural seriam elementos discutidos somente na década de 60 pelo então presidente João Goulart. Portanto, podemos considerar como correta a alternativa C, que mostra o governo Vargas como uma ponte de um Brasil agrário da década de 20 para um Brasil urbano industrial para as décadas seguintes.